Mateus, no capítulo 6, do versículo 9 ao 13. Nós vamos fazer essa leitura e vamos refletir um pouco sobre aquilo que Deus tem para nos ensinar através da sua palavra. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Amém. Louvado seja o teu nome, Senhor. Te louvamos pela tua palavra e te bendizemos pela tua graça. Fala nossos corações nesta tarde, engrandece o teu nome, muda nossas vidas e nos ajuda a te honrar, a te servir, a colocar em prática a tua palavra. Nos perdoa nossas falhas, nos purifica. Fala conosco segundo a tua graça. Em nome do Senhor Jesus. Perdoa a nossa negligência, pois muitas vezes somos negligentes na nossa vida de oração, na nossa vida de comunhão com o Senhor. Mas nos ajuda nessa tarde a despertar, a te honrar, a aproveitar melhor o tempo e olhar para o Senhor e dedicarmos nosso tempo ao Senhor, a nossa vida de meditação, a nossa vida de oração. Em nome do Senhor Jesus, que eu oro a ti e te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Sabemos que a vida cristã existe vários desafios, existe muitas coisas o qual a palavra de Deus nos ordena, e sabemos como nossa obrigação como cristão que devemos praticar, mas que temos muita dificuldade. E uma delas talvez seja a maior de todas, a mais difícil, seja a nossa vida de oração, a nossa vida de prática de oração, principalmente nos dias que vivemos, que são tempos corridos, o qual as pessoas trabalham. Tem gente que precisa trabalhar durante o dia e precisa estudar à noite. Outros trabalham, principalmente envolvido com feira. Quando chega final de semana fica muito corrido, a cabeça fica muito voltada para o trabalho, porque precisa cumprir com as suas obrigações com seus clientes e por aí por diante. E com tudo isso, isso gera em nós uma ansiedade, gera um estresse, essa correria do dia, os afazeres, e com isso nos tira o foco da nossa vida de oração, gera uma certa ansiedade, uma certa preocupação. Além disso, também tem os traumas, as nossas dificuldades, as nossas percas, os sofrimentos, e gera em nós uma certa ansiedade, uma certa preocupação. Isso também, às vezes, ao passar do tempo, a gente vai perdendo foco, a nossa vida de oração, o nosso viver em oração. E temos grande dificuldade com isso, porque muitas vezes quando vamos orar, a gente não sabe também o que falar, não sabemos as palavras, e faltam as palavras. Eu sei que vocês têm dificuldade assim como eu tenho. Talvez você já tentou orar um pouquinho lá, e quando você diz assim, rapaz, não sai nada, aí o tempo passou e já está tipo cansado. Quantas vezes viemos a um culto de oração, e se alguém disser assim, vamos ficar um período de joelho, e parece que o tempo não passa, 10 minutos para a gente é um tempão. Parece que a gente está sentindo o peso do corpo, a dor no joelho, a dor nas costas, um incômodo no corpo, e parece que as palavras são poucas para falar. Isso acontece também porque não sabemos orar, não sabemos orar de acordo com aquilo que a Bíblia nos ensina. Não sabemos de fato tirar a nossa mente aqui do mundo, do próprio peso do nosso próprio corpo, e nos levar ao trono da graça, a estar na presença de Deus, a de fato desfrutar dessa presença, se alegrar na presença do Senhor, porque temos dificuldade em orar. E sabe por que temos dificuldade? Porque também nos falta dar a devida importância à vida de oração, nos falta a dar a devida importância a essa comunhão para com Deus. E a oração também se torna algo difícil, porque ela não é algo que é visto. Você que entra no seu quarto para orar, ninguém vai saber se você não disser. Se você estiver num lugar meditando, você entra em algum lugar, está lá meditando, orando, ninguém vai saber que você está orando se você não falar. Então, de certa maneira, é algo que nos chama a atenção, é algo também que as pessoas, de alguma maneira, somos tentados a fazer alguma coisa que, de alguma maneira, alguém nos elogie, de certa maneira, a gente recebe alguma recompensa
no sentido de ser elogiado e visto pelos homens. No entanto, a oração é comunhão com Deus, é algo particular, é algo que de fato é quando desfrutamos da presença, da graça de Deus, de fato é quando falamos com Deus. E na oração do Pai Nosso, né? Alguém chama a oração dominical, a oração do Pai Nosso, é um modelo de oração, é um modelo o qual o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos como orar. Isso é interessante que ele fala isso no capítulo 6, versículo 9, ele diz assim: portanto, vós orareis assim. Ele está falando para os discípulos. Quando você abre no capítulo 5, versículo 1 e 2, você percebe isso dentro do contexto maior, que ele diz assim, ó: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximou-se os seus discípulos. Ele falou para os seus discípulos, aquele que o seguia. E no versículo 2 é assim: e ele passou a ensiná-los. A ensinar quem? Aos discípulos. Então o Sermão do Monte, esse discurso, ele começa no capítulo 5 e essas palavras são dirigidas aos seus discípulos. Então no meio desse discurso Jesus vai falar sobre oração, que é justamente quando chega no capítulo 6. Nessa mesma oração, quando a gente olha em Lucas no capítulo 11, no versículo 1, você vai observar que foram os discípulos que pediram a Jesus para que Jesus ensinasse a eles como orar. Eles ouviam Jesus orando e eles disseram: nos ensina a orar, Senhor. É isso que ele vai colocar no capítulo 11, versículo 1. De uma feita estava Jesus orando em um certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Senhor, nos ensina a orar? Os discípulos perguntaram. Porque na verdade aqui de fato percebemos que temos essa dificuldade. E eu tenho essa dificuldade de orar, como você tem a dificuldade, e poucas pessoas de fato sabem orar. Mas olhando para a oração do Pai Nosso, nós vamos aprender mais um pouquinho como orar. Veja que coisa tremenda, e o que ele coloca aqui, que na oração do Pai Nosso que ele coloca aqui, ele começa a trabalhar de uma maneira extraordinária, mas quando olhamos para o contexto, ele começa a falar aqui, ó, Pai. Ele começa com a palavra Pai. Veja que a oração, quando ele começa com a ideia Pai, ele diz Pai Nosso que está nos céus. Isso também tem a ver com o contexto. Por quê? Quando ele diz que ele está falando Pai Nosso, ele está autorizando isso dentro do contexto somente aqueles que são filhos de Deus, somente aqueles que são filhos que podem chamar Deus de Pai. Aqueles que são herdeiros, co-herdeiro com Cristo, porque nem todos são filhos de Deus, mas somente aqueles que pertencem, somente aqueles que creem em Cristo, somente aquele que se arrepende, ele se torna filho de Deus. Em João, no capítulo 1, versículo 12, ele diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de ser feitos filhos de Deus. Na verdade, todos de alguma maneira são filhos no sentido que são criados, criaturas de Deus, mas filho no sentido de ser adotado são somente aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. E no próprio contexto maior ele fala sobre isso. No capítulo 5, no versículo 11, ele diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. No capítulo 5, no versículo 43 por diante, ele coloca algo bem interessante também. No versículo 44, aliás, ele diz assim, capítulo 5, versículo 44: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Versículo 45 também: para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste. Então ele está dizendo aqui que nem todos são filhos de Deus, mas de fato ele coloca aqui algumas condições daqueles que são de fato filhos de Deus. Em João, no capítulo 8, versículo 44, Jesus falando ali sobre aqueles que o perseguiam, sobre os religiosos da época, ele diz que eles eram filhos do diabo. E por que ele era filho do diabo? Porque eles viviam pecando, porque eles amavam a mentira. E ele diz, por ele viver nessa prática pecaminosa, Jesus disse que ele era filho do diabo. Aquelas pessoas que estavam ali, aqueles religiosos da época. Mas Jesus, quando fala aqui, justamente ele está falando para os filhos de Deus, ele está falando para todo aquele que crê, e ele começa invocando, começando a ensinar a orar, dizendo assim para os seus discípulos: quando vocês começam a orar, comece a se aproximar de Deus como Pai. Pai, então você tem intimidade, é a ideia de intimidade. O filho, ele tem intimidade com o Pai.
E ele chega para o pai, pede, e o pai trata ele como filho. Ele ama, ele corrige, ele abençoa, ele restaura, ele tem uma herança para o seu filho. Então, a ideia de chegar aqui em oração como pai, isso nos dá a liberdade, isso nos dá o direito de chegar como filho diante do pai e dizer: Pai, eu estou aqui como teu filho e eu vim conversar com o Senhor, eu vim abrir meu coração. Eu vim aqui para estar na tua presença. Deus nos dá essa liberdade de chegar diante do Pai e chegar como filho, como herdeiro, ele lhe dá o direito de orar, ele lhe dá o direito de invocar o nome, ele dá o direito de ter comunhão, ele dá o direito de ter esse relacionamento. Você tem esse direito que Deus lhe dá. Não é qualquer um, não é para qualquer um, mas é para todo aquele que Deus dá. É para todo aquele que Deus chamou para ser filho. Você deve ter essa comunhão e aprofundar essa comunhão, porque você é filho de Deus. E aquele que não for deve invocar o nome do Senhor para se tornar filho de Deus. E veja que ele coloca aqui, a primeira coisa que ele coloca aqui, eu dividi esse sermão em 2 pontos, porque ele coloca essa oração, esse modelo de oração, ele coloca ele em 2 partes. A primeira parte que ele coloca é o primeiro pedido que ele coloca aqui, quando devemos aproximar diante de Deus. Ele coloca 3 pedidos, e esses 3 pedidos que ele coloca aqui é a ideia que o povo de Deus deve chegar na presença de Deus com reverência, e essa reverência que devemos chegar diante de Deus é reconhecendo a grandeza de Deus. De certa maneira, quando chegamos diante de Deus, é reconhecendo o seu senhorio, o seu poder, a sua glória, a sua majestade, a sua soberania, reconhecendo que Deus pode todas as coisas, e Deus está presente em todo lugar, e Deus governa sobre tudo. Então eu devo me chegar diante de Deus com reverência, um espírito de reverência, reconhecendo essa grandeza, esse poder, essa majestade de Deus. E ele coloca isso em 3 pontos que ele coloca aqui, bem interessante, que ele diz, quando chegamos diante de Deus, chamando ele de Pai, ele coloca o nome de Deus, santificado seja o teu nome, o poder do nome. Segunda coisa que ele coloca aí é a questão do reino de Deus, e a terceira coisa que ele coloca aí, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então ele coloca aí algo que está voltado para a grandeza de Deus, para o poder de Deus, algo que devemos pedir a Deus, que Deus reine, algo que devemos pedir a Deus e reconhecer o poder do nome de Deus, o poder do reino de Deus, e que a vontade de Deus prevaleça. Então, quando eu chegar diante de Deus, Ele como Pai, eu reconhecendo Ele como Pai, eu devo reconhecer que Ele é imenso, que Ele é soberano, que Ele é grande. E por isso que quando eu chegar diante de Deus, a primeira coisa tem que ter uma atitude de reverência, porque é reconhecer a grandeza de Deus. Aí veja aí o que ele coloca diante dessa reverência. A primeira coisa que eu quero explanar um pouquinho é que ele diz: santificado seja o teu nome. E a ideia aqui de santificado seja o teu nome, a ideia que ele coloca aqui é que essa expressão é uma expressão da própria natureza de Deus. No Antigo Testamento, veja que aqui não existe ainda o Novo Testamento, e o Senhor Jesus está trazendo à memória aquilo que está escrito no Antigo Testamento. E as pessoas no Antigo Testamento, quando tinham encontro com Deus, quando se encontravam com o Senhor, quando tinham experiência com Deus, geralmente era mudado o nome. Abraão foi mudado para Abraão, Jacó foi mudado para Israel. E você vai observando várias pessoas que foi mudado o nome, porque foi mudado também a natureza. O nome tinha uma ligação diretamente com a natureza. Se a pessoa foi mudada, é uma nova criatura, então geralmente mudava o nome. Isso é muito interessante, que quando olhamos para Deus, também quando olhamos para Jesus, quando olhamos para o poder de Deus, o próprio nome de Deus revela quem Ele é. Como por exemplo, Jesus, Salvador. A palavra de Jesus quer dizer o Salvador. A própria natureza, o próprio nome diz quem Ele é. O Messias, o Rei, o ungido. O Cristo, que tem a ver também com o Messias, o Salvador, o prometido. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente percebe isso, que Jesus disse que Ele é um pastor. Ele é o supremo pastor, e João no capítulo 10 também fala sobre isso. Ele diz que também Ele é a porta, Ele diz que Ele também é a luz, Ele diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Então quando olhamos para Jesus, a gente percebe que todo nome que é dado a Ele representa a sua própria natureza, representa quem Ele é. Então quando você ora, você olha para o nome de Jesus, você reconhece o nome de Jesus, você está reconhecendo o poder dEle, a natureza dEle, o poder que Ele tem.
de salvar, de transformar. Ele é o Rei, Ele é o Senhor soberano. Então quando você ora meditando sobre o nome de Deus, meditando sobre o poder dEle, reconhecendo o poder dEle, como Ele disse que é o nome de Jesus se dobrará todo o joelho, você sempre vai ter palavras para orar. Muitas vezes não oramos porque não sabemos orar, mas quando você reconhece, quando você entende as escrituras, quando você de fato começa a meditar sobre Deus, não vai faltar palavra. Você vai colocar o joelho no chão e 10 minutos vai ser pouco, viu? Meia hora vai ser pouco. Quando você começar a orar engrandecendo o nome do Senhor, falando sobre o nome de Deus, sobre o poder do nome do Senhor Jesus, o poder que Ele tem para curar, o nome dEle que é salvação, o nome dEle que cura, ou Ele que é o Rei, Ele é o Senhor do universo. Você começa a falar isso em palavra, engrandecer o nome dEle, elogiar o nome dEle, reconhecer a sua grandeza, vai faltar palavra, vai faltar tempo para você engrandecer o nome dEle. E você não vai ter mais aquela desculpa de dizer assim: eu não sei orar. Você sabe. Só é você refletir, só é você pensar. Aqui a ideia não é você decorar o Pai Nosso, mas aqui é a ideia de você refletir o que Ele está dizendo. E Ele está dizendo: Pai Nosso que está no céu. Ele está dizendo: santificado seja o teu nome é santo, o teu nome tem poder, o teu nome é o nome que está acima de todo nome. E você pode orar pensando, refletindo sobre o nome de Jesus, e você vai ter sempre as palavras para dizer: o teu nome é santo, o teu nome é poderoso, e eu confio no teu nome, porque o teu nome representa a tua própria natureza. E você ora, e você exalta, e você adora, e você engrandece o nome do Senhor, porque no nome dele há poder, e no nome dele há significado. A segunda coisa que ele coloca aí sobre a sua reverência que você tem que ter por ele, esse conhecimento que você deve ter no nome dele, no nome dele tem todo o poder, e o nome que é revelado nas escrituras que representa ele coloca aqui também na continuação, ele diz assim: venha o teu reino, o reino de Deus. Deus, ele está no trono. A Bíblia diz que Jesus ressuscitou, está à destra do Pai, mas ele reina sobre a terra, ele reina sobre o universo. Pense sobre isso quando você estiver orando. Pense sobre o poder de Deus. Pense que Ele comanda todas as coisas. Pense que Ele reina sobre tudo. Ele reina sobre a igreja, Ele reina sobre o povo, Ele reina sobre tudo. Mas lembre-se de uma coisa que Ele coloca aí: venha nós sobre o teu reino. Especificamente Ele está dizendo assim, quando você orar, você está dizendo assim: o Senhor está no seu trono, reina sobre a minha vida. Venha sobre mim o teu reino, reina sobre mim, Senhor, reina sobre a minha mente, sobre os meus pensamentos, sobre os meus sentimentos, sobre a minha vontade. Que não seja feita a minha vontade, Senhor, mas que a tua vontade prevaleça sobre mim, porque o Senhor já reina sobre a terra, o Senhor reina sobre o universo, o Senhor reina sobre todas as coisas, Senhor. Mas muitas vezes eu quero fazer minha vontade. Muitas vezes eu quero que meus pensamentos prevaleçam. Muitas vezes eu quero que meus sentimentos prevaleçam. Muitas vezes eu quero que a minha vontade prevaleça. Mas eu estou orando aqui na tua presença, Senhor, dizendo: Senhor, muitas vezes eu estou com raiva, Senhor. Muitas vezes eu estou ansioso, Senhor. Muitas vezes eu estou perturbado. Reina sobre mim, Senhor. Que a minha vontade não prevaleça. Que eu não faça mais a minha vontade, mas que o Senhor reine sobre mim. Que o Senhor incline a minha mente, o meu pensamento, as minhas emoções, os meus desejos, que seja reinado por ti, os meus passos, o meu viver, a minha vida seja comandada por ti. Que minha vida seja uma expressão, as minhas atitudes sejam uma expressão da tua ordem, do teu mandar, através da tua palavra, que eu obedeça, porque eu tenho dificuldade de obedecer, Senhor. Se você aprender a orar assim, o tempo vai ser curto. Porque você vai dar um mergulho na sua alma, você vai dar um mergulho nos seus pensamentos, você vai dar um mergulho nos seus sentimentos, e você vai dizer assim: Senhor, me visita e reina em mim, reina no meu coração, reina na minha vida, reina dentro de mim, para que não prevaleça a minha vontade, mas que de fato prevaleça a tua sobre a minha vida. Isso é orar. Não existe oração, aquela oração da boca para fora, que a gente: ah, Senhor, obrigado. Ô Senhor, me dá isso. Não. Oração é um envolvimento de alma. Senhor, eu estou caído, eu estou fraco. Senhor, eu tenho vontade de pecar. O Senhor sabe que eu desejo pecar, Senhor. O Senhor sabe que eu sou tentado nisso aqui, Senhor. Reine em mim. Não deixe que minha vontade prevaleça, mas que a tua vontade prevaleça em mim. E em Lucas, no capítulo 17,
No versículo 21, Jesus fala justamente sobre essa questão do reino, que os discípulos dizem: cadê o teu reino, Senhor? Quando é que o teu reino vem? As pessoas perguntavam assim para o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus responde: onde está o reino? No capítulo 17, no versículo 21, Jesus diz assim, interrogado, aliás, pelos discípulos, aliás, pelos fariseus, foi os fariseus que interrogaram Jesus sobre quando viria o reino de Deus. Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ele aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Você não vê o reino de Deus. Você deve clamar e pedir: Senhor, reina em mim. Ele reina na igreja, reina no povo dele. E quanto mais a gente evangeliza, prega, que pessoas se convertem, que pessoas mudam de atitude, que pessoas se arrependem, significa que o reino de Deus está avançando, prevalecendo na vida das pessoas. Porque a vontade do ser humano, ela está deixando de ser praticada, e as pessoas estão submetendo ao reino de Cristo, a vontade de Deus. Orar desse jeito é uma grande responsabilidade. Quando você ora de jeito: Senhor, reina sobre a minha vida, Senhor, quebranta meu coração. Deus, Ele pode quebrantar nossas vidas, e pode vir muita tribulação, pode vir muita dificuldade. Sabe por quê? Porque Deus vai estar quebrando a nossa vontade, Deus vai estar esmagando a nossa vontade, o nosso orgulho, para que a vontade dEle prevaleça sobre as nossas vidas. E quando isso acontecer, não tenha medo, porque Deus está fazendo o melhor em nossas vidas. Então peça a Deus, confie no Senhor, tenha essa coragem de colocar tudo nas mãos do Senhor e dizer: Senhor, toma a frente, Senhor, assume o comando da minha vida, porque muitas vezes tem algumas coisas na minha vida que eu não quero deixar o Senhor comandar, tem algumas coisas na minha vida que eu quero ter o controle, mas eu estou dizendo: Senhor, me ajuda a abrir mão da minha vontade e que o Senhor reine de fato na minha vida. Então, aqui, reconhecendo essa reverência, esse reconhecimento sobre Deus, sobre a grandeza de Deus, ele parte para a terceira parte da oração, que é ainda dentro de reconhecimento desse poder soberano de Deus sobre as nossas vidas, mas também sobre tudo que Deus faz, mas que também está voltado para as nossas vidas, que ele diz assim, ó, continuação do versículo, que ele diz assim: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Veja que uma coisa está ligada à outra. Ele começa primeiro: santificado seja o teu nome, o nome dele está acima de tudo, tudo se dobra ao nome de Cristo, né? Deus é o nome que está acima de todo nome. Aí ele venha sobre nós o teu reino, e ele diz: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu dizer assim: Senhor, que a tua vontade, e eu clamar ao Senhor em oração, a tua vontade seja estabelecida aqui no sítio Boqueirão, que a vontade de Deus seja estabelecida. Você orar assim, ore com fé e diga: Senhor, que o teu reino, a tua vontade aqui, Senhor, seja estabelecida, não só aqui no Brasil, Senhor, no mundo, na minha vida, Senhor, na minha família, na vida dos meus filhos. Senhor, clama ao Senhor, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, tudo está nas tuas santas mãos, a tua vontade prevaleça, assim como no céu ela prevaleça na terra, Senhor, o Senhor clamar com sinceridade. E não vai faltar coisa para você orar, porque você vai lembrar dos teus familiares, você vai lembrar da igreja, você vai lembrar da comunidade, você vai lembrar da nação, você vai lembrar dos governantes, você vai lembrar do mundo, você vai lembrar daqueles que sofrem, você vai lembrar dos rebeldes, você vai lembrar daqueles que estão nos presídios, você vai lembrar daqueles que estão doentes, e dizer: Senhor, que a tua vontade seja feita no céu e na terra sobre a vida das pessoas. Vocês percebem que a gente olhando para as escrituras não é tão difícil orar, vai ficando fácil, né? Vai ficando fácil. Vai ter gente aqui que eu acho que não vai nem dormir, vai passar a noite orando, não vai dar tempo. Você vai passar a noite toda orando, quando chegar às vezes, mas eu não consegui orar não. O que ainda falta coisa para orar. Sabe por quê? Precisamos orar olhando para as escrituras, precisamos orar olhando para o Senhor, precisamos orar olhando para a grandeza de Deus. Aí eu oro, aí eu clamo, aí eu invoco o nome do Senhor, aí eu me alegro na presença dEle, porque eu vejo que nada está longe do seu domínio, nada foge da sua presença, porque Ele é Rei, Ele é o Senhor, o nome dEle é acima de todo nome, a vontade dEle vai sempre prevalecer, porque Ele é Deus. Por isso que eu devo chegar na presença dEle confiante,
e dizer assim: eu venho aqui te pedir, Senhor, mas tudo isso que eu estou te pedindo, o Senhor é poderoso para fazer, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Por isso que ele santificado seja o teu nome, por isso que ele vai colocar justamente: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então devemos clamar: Senhor, vem e faz a tua vontade. Que os problemas, as dificuldades, que de fato o Senhor venha e reine sobre a terra, a tua vontade prevaleça sobre a terra e prevaleça sobre o céu. A segunda coisa que ele coloca agora é sobre a minha própria necessidade pessoal. E ele mostra aqui no sentido dessa necessidade pessoal, e ele vai tratar sobre 3 coisas básicas sobre a vida, que é o que eu preciso comer no dia a dia, não é para amanhã não, mas no dia a dia, a necessidade de comunhão, de perdão, de eu perdoar, de ser perdoado, e sobre as minhas fraquezas, que é a questão das tentações. Ele vai fazer esses 3 pedidos, ele nos ensina a pedir. A gente não deve perder tempo na presença de Deus pedindo coisas que não têm significado. Você percebe que tudo que ele vai colocar aqui na oração do Pai Nosso são coisas que ela é indispensável, que é a grandeza de Deus, a soberania de Deus, e depois as minhas principais necessidades. E ele coloca aqui, a primeira coisa que ele coloca aqui, que é o pão. Veja aí no versículo 11: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O que ele está colocando aqui é uma coisa muito simples. Ele está dizendo aqui, e ele está chamando a atenção aqui para o perigo da ansiedade, o perigo da preocupação, o perigo de eu estar ansioso pelo que eu vou comer amanhã, pela minha necessidade de sobreviver em relação ao dia de amanhã. Ele está dizendo: não se preocupe com o dia de amanhã, pelo que você precisa para sobreviver, para a sua alimentação. Porque se preocupe, não, peça a Deus o que você precisa para viver hoje, agora. Por isso que ele está dizendo: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O que é que ele está ensinando aqui? Eu preciso aprender a orar e buscar a Deus e chegar na presença de Deus. Esse é um grande desafio. E dizer: Senhor, eu preciso viver agora. Senhor, o pão nosso, o pão de hoje, dá-me hoje, porque amanhã pertence a Deus. O que ele está nos ensinando é: aprenda a descansar em Deus, aprenda a confiar em Deus. Quando eu for orar, eu devo dizer assim, dizer ao meu coração: sossega, confia no Senhor. E você deve chegar assim: Senhor, eu confio em Ti, me dá hoje o necessário para que eu viva, porque Ele dá o necessário para que você viva. O que ele está nos ensinando aqui é para que eu aprenda a sossegar, para que eu aprenda a ter tranquilidade, para que eu aprenda a ter paz na presença do Senhor, e dizer assim: eu preciso viver esse momento na tua presença em paz. Deus não quer que você vá orar, chega na presença de Deus ansioso com o dia da manhã. Meu Deus, e agora? O que é que vai acontecer? Acontece conosco, já aconteceu comigo várias vezes. Eu deitar preocupado com o que vai acontecer no trabalho, no meu dia, preocupado com as coisas para pagar. Deus não quer isso. Deus quer que eu deite e durma. Até porque eu posso deitar e nem acordar, morrer, Assim, algumas pessoas me estranham que eu falo muito sobre morte, mas eu preciso falar, porque é uma realidade, Mas a gente precisa entender o seguinte: que o que Deus está nos ensinando aqui é que eu preciso, na minha vida de oração, descansar em Deus. Eu preciso dizer assim: Senhor, meu coração, minha ansiedade, sossega, confia no Senhor, porque Deus está prometendo que o pão de hoje, a nossa necessidade, Ele suprirá. E aqui Ele não está dizendo que não é para você ter projeto, nem lutar pelas coisas, você deve fazer isso. Agora, descansando em Deus, em paz com Deus, sem ansiedade, sem preocupação. Então você tem muito que orar, chega na presença de Deus e colocar diante de Deus toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação, tudo aquilo que lhe perturba, e dizer: Senhor, me ajuda a descansar em Ti e viver o agora, o pão de hoje. Senhor, obrigado pelo pão de hoje, pelo cuidado que o Senhor tem me dado hoje. Deus está me ensinando a mim e a você a mergulhar na alma e dizer assim: aprenda a confiar em Deus. Quando você estiver ansioso, dobre o seu joelho e diga: Senhor, sossega meu coração, e obrigado pelo pão de cada dia. E se estiver faltando, diga assim: Senhor, me dá o pão de hoje, e obrigado, Senhor,
pelo pão de hoje, porque amanhã pertence a Deus. Então Deus trata com você pessoalmente, com carinho, ali com esse cuidado para com você. Então é isso que você deve fazer na sua oração, essa confiança em Deus, buscar Deus por essa confiança e ter essa confiança. A segunda coisa é sobre essa questão pessoal, íntima de você para com Deus, porque isso é íntimo, isso é uma coisa que você não está dizendo por aí. Eita, a comida de hoje, você não está dizendo isso, isso é uma coisa íntima. Aí ele começa a falar aqui, a segunda coisa que ele coloca sobre essa questão da nossa necessidade. A primeira necessidade é o pão de hoje, e a segunda necessidade ele fala sobre perdão. Perdoa a nossa dívida. Olha, você que ora, peça perdão quando estiver orando. Olhe para a sua alma e diga: Senhor, olha para mim e me perdoa as minhas falhas, os meus pensamentos, os meus delitos, as minhas fraquezas. Eu tenho pecado contra ti em pensamento, em palavra, eu tenho sido omisso, eu tenho sido negligente para com o Senhor. Me perdoa, Senhor. E o que ele está colocando aqui não é no sentido de perdão para a salvação, porque lá na cruz, quando Cristo morreu por nós na cruz, já nos perdoou, ele já removeu a nossa culpa, e diante de Deus você não tem mais culpa, você já foi perdoado. No entanto, aqui é uma questão de comunhão, porque quando nós pecamos, quando não é tratado com o nosso coração, você vai morrendo, você vai ficando sem vida, você vai perdendo a alegria, e Deus não quer isso para você. Deus quer que você confesse, Deus quer que o pecado que seja você seja tratado, mesmo Deus tendo removido a sua culpa, mas Deus não quer que você persista no pecado, Deus quer que você abandone o pecado. É por isso que você tem que refletir sobre o seu pecado, você tem que se reconhecer, você tem que reconhecer a sua falha, reconhecer as suas fraquezas, colocar na presença de Deus e dizer assim: Senhor, me purifica, me perdoa, me ajuda, para que toda aquelas deficiências, todas aquelas fraquezas, todas aquelas manchas, ela seja tratada pelo Senhor. E ele coloca aqui uma coisa tremenda, que ele manda aí, dizer: perdoa assim as nossas dívidas, assim como temos perdoado nossos devedores. Ele nos chama a memória a nossa reflexão sobre o próximo. E a ideia de eu manter comunhão, ele está dizendo: a minha oração para com Deus, o meu viver para com Deus, Deus me deu comunhão. Cristo, a Bíblia diz que quando Cristo estava morrendo na cruz, ele me reconciliou com Deus. Eu sou reconciliado com Deus. Aí ele está dizendo que eu, como crente, minha vida com ele, eu também tenho que estar reconciliado com meus irmãos. Aí ele está dizendo: assim como Deus reconciliou por meio de Cristo com você, se reconcilie também com seu irmão, porque você já está reconciliado com Deus, você já foi perdoado, os seus pecados já foram perdoados, a culpa do pecado já foi removida de você. Aí ele está dizendo: se reconcilie com o seu próximo. É isso que ele está colocando, sempre olhando para Cristo, dizendo assim: eu já estou reconciliado com o Senhor, eu já fui perdoado, então perdoa meus pecados que eu cometo a cada dia. É isso que ele está colocando. Eu estou falando aqui no sentido de olhar para a cruz, saber que Jesus já nos perdoou, mas ele está colocando aqui no sentido dos pecados, pequenos delitos que cometemos no dia a dia. Nos perdoa os pequenos delitos que cometemos no dia a dia, refletindo para a nossa comunhão para com o próximo, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Não perdoar os nossos devedores é ingratidão. Não perdoar os nossos devedores é não considerar a obra de Cristo por nós. É isso que ele está colocando. Por isso que ele está dizendo o seguinte: Senhor, perdoa nossas falhas, assim como tem perdoado os nossos devedores. Então, aqueles pequenos delitos que cometemos no dia a dia, Deus, ele nos perdoa, se perdoar nossos devedores. E aqui aconteceu uma coisa interessante, que de fato só encontramos paz, só encontramos comunhão com Deus, só encontramos essa alegria com Deus, quando de fato perdoamos. Quando não perdoamos, Deus, ele nos deixa de alguma maneira sobre um castigo, sobre uma punição, apesar do nosso pecado já ter sido perdoados na cruz para a nossa salvação. Mas o pecado no dia a dia, ele precisa ser confessados para mantermos de fato essa comunhão com Deus e para com o nosso próximo. Então, na nossa oração deve haver reflexão. Você quer crescer na graça, você quer ter comunhão com Deus, você quer de fato ter uma vida de oração para com Deus, tem que haver reflexão
sobre os seus pecados no dia a dia, mas também sobre a sua comunhão com o seu próximo, porque se você não fizer isso, você não consegue orar. Todas as outras coisas serão prejudicadas na sua comunhão para com Deus. E ele vai para o terceiro ponto da nossa necessidade, que a primeira é o pão de cada dia, e a segunda é a necessidade de perdoar o nosso próximo, de pedir perdão e perdoar o nosso próximo, e a terceira é sobre as nossas fraquezas, sobre as nossas limitações, e saber que não podemos vencer as tentações, e saber que não temos força para vencer, e saber que se chegamos até aqui foi porque Deus nos ajudou, e saber se de fato chegarmos, e saber que quando chegarmos lá no céu, vamos olhar para trás e dizer assim, foi um milagre ter chegado aqui, porque Deus me trouxe até aqui. Quando olhamos para isso, é justamente isso que ele coloca no versículo 13, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. O que é que Jesus está nos ensinando aqui? Senhor, nos protege, Senhor, nos livra, para que eu não venha cair em tentação, porque o tentador, o mundo me atrai, eu sou tentado pelo mundo, eu sou tentado pela minha própria natureza pecaminosa, e o diabo, ele não para de lançar suas setas. Então, Senhor, não deixe com que eu caia em tentação, me sustenta, Senhor, livra-me do mal. E sabe o que é? É reconhecer que é Deus que nos sustenta todo momento, na oração. Veja que a oração, ela começa de uma maneira tremenda, ela começa reconhecendo o poder de Deus, a soberania de Deus, a grandeza de Deus, mas ele mostra que é Deus que supra a nossa necessidade, ele mostra que é Deus que perdoa nossos pecados, ele perdoa nossas dívidas, ele que perdoa, assim como tem perdoado nossos devedores, mas também ele nos mostra que ele também que livra-nos para que a gente não venha cair em tentação, ele que nos livra do mal. Então orar, o que a gente percebe dentro disso tudo? Que orar é uma dependência de Deus, é uma dependência da graça de Deus. Quem ora e busca a Deus, ele está dizendo assim, Senhor, eu estou orando porque se eu não orar, eu não sobrevivo, se eu não orar, eu não consigo caminhar, se eu não orar, eu estou perdido. Eu estou orando para sobreviver, eu estou falando com o Senhor para sobreviver, eu estou orando porque eu estou reconhecendo o teu poder, eu estou orando porque eu estou reconhecendo que é o Senhor que me sustenta. Orar é dar toda a glória a Deus, orar assim como a Bíblia ensina, não é pedir qualquer coisa, não é de qualquer jeito, mas é orar assim como as Escrituras manda, assim como as Escrituras nos ensinam. Aí ele termina a oração confessando a grandeza, assim como começou orando, falando sobre o poder de Deus, sobre o reino de Deus, sobre o poder do nome do Senhor, né? Sobre que pedir a Deus que ele reine sobre a terra, sobre o céu. Ele termina dizendo assim: pois teu, Senhor, do Senhor é o reino, o poder e a glória para todos sempre. É você fechar a oração e dizer: Senhor, eu estou pedindo ao Senhor, eu confio no Senhor, porque teu, Senhor, é o poder, teu é o reino, tu é a glória para todos sempre. Isso é orar. Orar é reconhecer quem é Deus, é submeter à vontade dele, é se humilhar e saber que tudo aquilo que pedimos e clamamos ao Senhor está na mão dele, e tudo que temos recebido, tudo aquilo que somos, é porque Deus tem sido bondoso para conosco, é porque Deus é misericordioso para conosco. Olha, somente uma coisa sobre culto: você está aqui sentado quietinho aí ouvindo, isso é por causa da graça de Deus. Até no culto nós falamos, entendemos que está no culto, e aquilo que nós fazemos nós chamamos de meio de graça, e significa que Deus se comunica conosco no culto, ele fortalece o nosso ser, ele fala conosco, o Espírito Santo de Deus habita em nós, aviva, desperta, ele se comunica através da ceia, através da palavra, através das orações. Isso é um presente de Deus. Você está aqui, é um presente de Deus. Deus está falando com você, Deus está fazendo alguma coisa em você, Deus está movendo o seu espírito, a sua mente está lhe renovando de alguma maneira. É porque é a presença de Deus que faz isso. É por isso que no culto nós oramos, cantamos louvores, adoramos a Deus, Deus fala conosco, exaltamos o nome dele, porque é isso que Deus nos ensina. E por último aqui eu vou fazer somente algumas observações bem rapidinho para a gente concluir. A primeira coisa, irmãos, que devemos colocar em prática e aprendermos aqui, é que devemos intensificar a nossa comunhão para com Deus. Devemos intensificar isso através da nossa vida de oração.
Isso é possível. É possível ter uma vida de oração. É possível ter uma vida intensa de oração. Sabe como é possível? Se entendermos de fato aquilo que o Senhor nos ensina através da sua palavra. É possível se entendermos aquilo que o Senhor Jesus está ensinando através da nossa vida, da vida de oração, e como Ele ensina através da oração do Pai Nosso. Se você orar meditando sobre a oração do Pai Nosso, você vai ter palavras. Você vai olhar para Cristo, você vai olhar para Deus, e você vai exaltar o nome dEle, você vai falar sobre o nome dEle, você vai reconhecer o reino dEle, você vai pedir a vontade de Deus sobre a sua vida, você vai colocar todos os detalhes da sua vida do dia a dia, todas as suas dificuldades na presença de Deus, e reconhecer a sua grandeza, e você vai dizer assim, quando você terminar, você vai dizer assim: ainda me faltam palavras para falar na minha oração aqui na tua presença, Senhor, diante da tua grandeza, diante da grandeza do teu nome, diante de tudo que o Senhor tem feito na minha vida, diante disso tudo me falta palavra para expressar a tua grandeza e o que o Senhor tem feito na minha vida. Se de fato orarmos, não de uma maneira mecânica, mas orarmos meditando na palavra de Deus, naquilo que a palavra de Deus nos mostra através das Escrituras. Segundo, a oração, ela tem que ter dentro de si esse espírito de gratidão. Se você olhar aqui diante disso tudo, você vai perceber esse espírito de gratidão, no modo geral, no sentido que ele começa logo dizendo: Pai. Ele começa dizendo: Teu é o reino. Ele começa dizendo: Teu nome é grande, faça-se a tua vontade. Ele continua dizendo: perdoa a minha falha assim como o Senhor tem me perdoado. Dentro de cada pedido desse em si, ele tem em si a expressão de gratidão, como ele diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ele tem essa expressão de gratidão. Não me deixe cair em tentação, assim como é um pedido, ele tem uma conotação também de gratidão. Eu sei o que tem me sustentado, eu sei o que tem me dado pão, eu sei o que me perdoa, o nome dele é grande, ele reina sobre mim, ele está em todo lugar. E isso leva você na oração, exaltar o nome do Senhor, adorar. A oração, ela tem muito a ver com a adoração, porque a oração em si, ela tem um espírito de adoração nesse texto aqui. Então isso traz gratidão, isso vai trazer palavras de alegria, quando de fato você reflete, você mergulha no texto, você mergulha naquilo que está revelado. Isso traz alegria para o seu coração, isso vai trazer renovo, né? Porque você está compreendendo de fato o que a palavra do Senhor nos diz. E terceira coisa que a gente percebe aqui é que quando oramos dessa maneira, ela mostra de fato a oração, quando olhamos para a palavra, ela mostra a nossa fragilidade. Assim como mostra a grandeza de Deus, o poder de Deus, o seu senhorio, o Deus Todo-Poderoso, no meu instante ele mostra como eu sou frágil. É por isso que eu vou chegar diante de Deus quando olhando para a oração Pai Nosso, ele mostra um filho, ele mostra alguém que chega com as mãos vazias, ele mostra alguém que chega de cabeça curvada diante do rei, dizendo assim: eu estou aqui como teu filho, carente, eu preciso de ti, Senhor, porque o Senhor é grande, o Senhor é soberano, o Senhor é o dono de todas as coisas, e apesar de eu ser tão pequeno, de ser tão frágil, Senhor, o Senhor ser grande, o Senhor tem sido misericordioso, porque você não é filho no sentido de ser filho legítimo, você é filho adotivo. Você é filho adotivo. Você, antes de conhecer a Cristo, você era um bastardo, mas você se tornou filho adotivo. Você foi adotado por meio de Cristo, e você deve chegar diante de Deus assim: Senhor, estou aqui, eu sou teu filho. Isso leva você com humildade, dizendo: obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, o Senhor sendo tão grande, tão poderoso, o Senhor me perdoou, o Senhor me aceitou, o Senhor me escolheu. Isso leva você que chega lá com fragilidade, mas no meu instante com muita confiança, com muita certeza na presença do Senhor. É isso que a oração nos mostra, a oração do Pai Nosso. E a gente podia falar muitas outras coisas aqui que elas nos mostram. E por último, ele mostra aqui uma coisa tremenda, é reconhecer que tudo pertence a Deus. Quando você orar, a ideia aqui que ele coloca a oração Pai Nosso, chega na presença de Deus como um pobre, necessitado, carente, sabendo que tudo é de Deus, até a sua própria vida é de Deus. E quando você olha nos passos todos da oração, você vai perceber isso. Em cada sentença, cada frase mostra isso. Pai,
Ele é meu Pai. Eu não sou dono da minha vida. O nome que está acima de todo nome. Então eu sou muito pequeno, né? O teu reino, eu sou súdito dele. Ele reina sobre mim. Tua vontade não é mais a minha vontade, mas é a vontade dele. O pão de hoje, quem me dá? É ele. Até o que eu como, ele está dizendo aqui, é ele que dá. O perdão é ele que dá. E quem me sustenta no dia a dia é ele. E ele conclui dizendo: pois teu é o reino, o poder e a glória. Então, quando eu olho para isso, quando eu aprendo isso, eu olho e digo assim: tudo é teu, Senhor. E eu chego na presença de Deus, e isso vai me levar a orar, confiando nele, sabendo que tudo é dele, que toda a glória é dele, que todo o poder é dele, mas vai me levar a depender dele, e vai me levar a esse espírito de gratidão. Ele que perdoa, ele que ama, ele que cuida, ele que nos dá a paz, a ele a glória, a honra para todo sempre. Então eu concluo dizendo para os irmãos que aprenda a orar, olhando, meditando, refletindo sobre a oração do Pai Nosso. Então você fazendo isso, sua prática de oração, ela vai se tornar eficaz. Você vai passar mais tempo orando, você vai ser transformado pelo poder da palavra, porque quando você orar assim, você vai refletir tanto quem é o Pai, quem é Deus, quem é Jesus, o seu poder, a sua graça, os seus atributos, mas também você vai mergulhar no seu ser. Toda vez que você orar, você vai dizer assim: sim, olha, eu tenho a minha fragilidade, eu sou ansioso. Toda vez que você orar, você vai dizer assim: Senhor, eu preciso perdoar, eu preciso amar mais. Senhor, não me deixe cair em tentação. Você vai lembrar de todas as suas fraquezas e você vai dizer assim: Senhor, me sustenta para que eu não pereça. Então, irmãos, quando você começar a orar assim, e quando você refletir sobre a palavra de Deus, vai acontecer isso. Você de fato vai ser transformado pelo poder da palavra. Porque a oração, ela nos transforma, ela muda a nossa vida, mas quando oramos segundo aquilo que Deus revelou, segundo aquilo que Deus nos orienta, aí sim somos transformados pelo poder da palavra de Deus. Que o Senhor Deus, ele possa nos confortar, que ele possa nos ajudar e que de fato possamos colocar em prática a palavra do Senhor em nossos corações. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos ajude. Amém?